Aleluia! Eu te amo. Amém. Glória a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Let us hold hands together, please. Vamos dar as mãos. It is good to be back home. É muito bom estar de volta ao lar. This is the most exciting ministry in all of Brazil. Esse aqui é o ministério mais empolgante que existe no Brasil inteiro. And you are just beginning. E isso aqui é só o comecinho. Amen. It's good to see all of you again. É muito bom ver cada um de vocês aqui novamente. I couldn't wait to come here. Eu não estava aguentando mais esperar para poder chegar aqui. For the last 2 days, I was in Rio de Janeiro. E nos últimos 2 dias eu estive no Rio de Janeiro. And I was the main speaker for the Full Gospel Businessmen Association. E eu fui o preletor principal convidado no evento da Adonep. They had about 12,000 people there. E eles tinham mais ou menos 12.000 pessoas ali. And they worked me very hard. E eles me fizeram trabalhar pra chuchu. But God did a good work. Mas Deus fez coisas lindas. Amém. And before I left, they invited me to come back next year. E antes de ir embora, eles me convidaram para voltar o ano que vem. So I would only come back if I could come back here. Então eu só vou voltar lá se eu puder voltar aqui. Amen. Amen, amen, amen. Glória a Deus. Let us hold hands together and pray. The word of God says, vamos dar as mãos, vamos orar. Mas antes, a palavra de Deus nos wherever diz any two shall touch and agree concerning anything on earth, que tudo aquilo que 2 pessoas concordarem entre si, aqui na terra, it shall be done of our Father who is in heaven. será feito pelo nosso Pai que está nos céus. Let us touch and agree. Então vamos concordar com essa oração. Heavenly Father, Meu Pai Celeste, thank you for your presence. obrigada pela tua presença. Thank you for your power. Obrigada pelo teu poder. Thank you for your purpose. Obrigada pelo teu propósito. I ask you to fill this place E eu peço que o Senhor enche esse lugar with revelation knowledge. com conhecimento de revelação. Don't challenge us, change us. Não simplesmente nos desafie, mas nos transforme. Transform us, Lord, Nos transforma, meu Deus, by the power of your word pelo poder da tua palavra and by the power of your spirit. e pelo poder do teu Espírito. And we thank you now E nós te damos graças agora, that you will do this for your name's sake. porque o Senhor fará isso por amor ao teu nome. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Well, give the Lord Jesus a big praise. offering Agora, today. louve ao He's Senhor our- com todo o seu coração. He's our God. Aplauda, exalte o Senhor. Aleluia. Thank you, Father. Santo, Obrigado, Jesus. Obrigada, obrigada. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Oh, Deus, obrigada. Oh. Aleluia. E te amo, Aleluia. Senhor. Oh, E Deus. te amo, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Eu te amo, Senhor. Te amamos, Deus. Eu te Aleluia. amo, Senhor. Te amamos, Deus. Glória a Deus. Oh, Glória a Deus. Aleluia. 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 Amen. You may be seated. Amém. Vamos sentar. I want to say it's good to be back with my family. É muito bom estar aqui de volta com a minha família. And Bishop Robson and Mrs. Hobson are my good family. E o Bispo Robson, sua esposa, a Bispa Lúcia, são minha boa família aqui no Brasil. And my wife is with me, Minha esposa também está comigo, but she went to the hotel. mas ela foi direto para o hotel And she will join us at 4 o'clock. e estará conosco hoje à tarde. With me, I have 2 members of my leadership family. E comigo também tenho 2 membros da minha These família are de young men that liderança. are being mentored. Esses jovens que eu tenho discipulado. Anthony and Don Carlos. Anthony e Dom Carlos. Give them a big welcome to Por Brazil for favor, the dê first aquele time. caloroso aplauso de boas-vindas. Amém?
they are with me to be trained in leadership. Eles estão comigo para serem treinados em liderança. And leadership is caught better than taught. E a liderança é uma coisa que você absorve mais do que aprende. Você vive, é muito mais do que escola. That is why Jesus told the disciples to follow him. Por isso que Jesus trouxe os discípulos para andarem com ele. You can learn leadership techniques but still not be a leader. Você pode aprender as técnicas sobre liderança e ainda assim não ser um líder. Leadership is more than techniques. A liderança é muito mais do que técnicas. For the next few days, I will be with you. Nos próximos 2 dias eu vou estar com vocês. And I will be addressing the subject of leadership. E eu vou estar falando com vocês sobre liderança. I understand that others before me has already begun to do that. Eu acredito que antes de mim vocês já estiveram ouvindo através de outros preletores sobre esse mesmo tema. So I will add to what they have been sharing with you. Então eu vou simplesmente construir, acrescentar sobre aquilo que eles já têm compartilhado com vocês. This is the desire of your bishop, Porque esse é o desejo do bispo que vocês têm. and I am here to serve him E eu estou aqui para servi-lo and to serve this vision. e para servir esta visão. I want to focus on the subject, the principle of servant leadership. E eu quero falar com vocês especialmente nesse dia sobre os princípios da liderança de um servo. So please take notes. Então tome notas aí. Servant leadership. A liderança de um servo. The concept of servant leadership was introduced by Jesus. Esse conceito sobre a liderança de um servo, ou daquele que serve, foi apresentado por Jesus. It is completely opposite to the world's concept of leadership. E é um conceito totalmente oposto da visão, do conceito do mundo. He introduced kingdom leadership. Porque ele nos apresentou a liderança do reino. We must understand this concept of leadership. E nós temos que entender esse conceito de liderança. If we are going to effectively represent his kingdom. Se queremos realmente representar o seu reino de uma forma eficaz. The kingdom of God is a strange kingdom. O reino de Deus é um reino estranho. A traditional kingdom Um reino tradicional, normal, has a king tem um rei with subjects. e tem as pessoas que são submissas a ele. But in the kingdom of God, Mas no reino de Deus, there is a king, existe um rei, but he doesn't have subjects. mas ele não tem pessoas submissas como serviçais. He has kings. Ele tem reis que estão junto com ele. So he is called the King of Kings. Por isso que ele é chamado o Rei dos Reis. So if you want to understand the concept of leadership Então, se você quiser entender o conceito de liderança in the kingdom of God, dentro do reino de Deus, you must understand that we are servant kings. então você tem que entender que nós somos reis servos. This is the concept of leadership. E esse é o conceito chave de liderança. Leadership is the number one challenge of the 21st century. Liderança é o desafio número 1 do século 21. Leadership is like beauty. E a liderança é como a beleza. It's difficult to define, but you know it when you see it. É difícil de definir, mas você sabe, você reconhece quando você vê. The world is filled with managers and supervisors, but very few leaders. O mundo está cheio de gerentes, pessoas que supervisionam, mas existem pouquíssimos líderes.
The greatest leaders usually arise out of crisis. E os maiores líderes, normalmente, eles saem do meio de uma situação de crise. Eles se levantam do meio da crise. Your true leadership will be a result of challenges. A tua verdadeira liderança vai ser a somatória dos resultados dos desafios que você enfrenta. Leadership is born out of difficulties. Então a liderança nasce no meio das dificuldades. That is why true leaders are not gifts, they are results. Por isso que os verdadeiros líderes, eles não são dons, eles são resultado. What is leadership? O que é liderança? I want to define it for you, so please write it down. Eu quero trazer uma definição para você e quero que você escreva. What is leadership? O que é liderança? There may be a million definitions, Talvez existam milhões de definições, but after 35 years of research mas depois de 35 anos pesquisando and 30 years of reading this book, e 30 anos lendo este livro, I have come to a simple conclusion. eu cheguei a uma conclusão muito simples. What is leadership? O que é liderança? My friend John Maxwell, Meu amigo John Maxwell, he did the foreword to one of my books. ele fez a apresentação, prefácio de um dos meus livros. We are good friends. E nós somos bons amigos. In his books, you will read that he defines leadership as influence. Você vai ler nos livros dele a definição de liderança como influência. I said to him one day, Um dia eu disse para ele that definition is not complete. que essa definição não está completa. Because if leadership is influence, Porque se liderança fosse influência, then what do you define as leadership if I took a gun and put to your head and ask you to kiss my feet? como é que você poderia definir como liderança se eu chegasse para você, colocasse uma arma na sua cabeça e dissesse para você beijar os meus pés? I think you would kiss my feet. Eu tenho certeza que você beijaria os meus pés. Now, did I influence you? Eu te influenciei? Yes. Sim. How? Como? Through fear, Através do medo. manipulation. Através da manipulação. Is that leadership? Isso é liderança? No. Não. It's manipulation Isso é manipulação, based on fear. baseada no medo. There are many people in positions in your city, Existem muitas pessoas que estão em posição de autoridade na sua cidade, even in your churches, mesmo dentro da sua igreja, who hold a gun to people's heads. e que muitas vezes colocam armas na cabeça das pessoas. They call it leadership. E eles chamam isso de liderança. It's manipulation. Não é manipulação. True leadership is not manipulation. A verdadeira liderança não é manipulação. And that is why you must understand leadership Por isso é que você tem que entender o que é liderança, from the perspective of Jesus Christ. da perspectiva de Jesus Cristo. He was not a manipulator. Ele não era um manipulador. He never threatened anybody. Ele nunca ameaçou a ninguém. He never threatened the disciples to follow him. Ele nunca ameaçou os discípulos para que o seguissem. As a matter of fact, Na verdade, his invitation to them was, o seu convite a eles era: come, venham, follow me. sigam-me. If you tell someone to follow you, Se você diz para uma pessoa te seguir, you have given them complete control. você está dando o controle inteiro nas mãos daquela pessoa. If I said, come, Se eu disser: vem, follow me, me siga, you can do exactly what you're doing now. você pode ainda continuar fazendo exatamente o que você está fazendo agora. You can just sit there. Você pode continuar sentado. You are in control. Você está no controle. And that's what Jesus did. E é isso que Jesus fez. He said, come, Ele disse: venham, follow me, sigam-me, and I will make you to become leaders. e eu vou fazer com que vocês se transformem em líderes. He didn't threaten them. Ele não os ameaçou.
What was his secret? Qual era o segredo de Jesus? Why did they follow him? Por que eles o seguiam? Why did they do it willingly? Por que eles faziam isso de vontade própria, cheios de vontade? Here's the definition. Aqui está a definição. Leadership Liderança is the capacity to influence others é a capacidade de influenciar outros through inspiration através de inspiração generated by a passion. que é gerada por uma paixão Ignited by a purpose. e que é liberada por um propósito. I will repeat. Eu vou repetir. True leadership A verdadeira liderança is the capacity to influence others é a capacidade de influenciar a outros through inspiration através da inspiração, motivated by a passion, motivada por uma paixão ignited by a purpose. e que é liberada por um propósito. Outra vez. True leadership A verdadeira is the liderança capacity é a capacidade to influence others de influenciar outros through inspiration através da inspiração, motivated by a passion motivada por uma paixão generated by a purpose. que é gerada por um propósito. This is leadership. Isso é liderança. It sounds complicated, Pode soar assim um pouquinho difícil de entender, but it's not. mas não é. Look at your definition. Olha só o que está escrito aí na sua definição. Leadership is the capacity to influence others, Liderança é a capacidade de influenciar a outros. not through manipulation, Não através de manipulação, but through inspiration. mas através de inspiração. Where does the inspiration come from? E de onde vem essa inspiração? It comes from a passion. Vem de dentro de uma paixão. Where does the passion come from? E de onde sai essa paixão? It comes from a purpose. Ela vem do propósito. So to understand leadership, Então, para entender liderança, you must turn the definition upside down. você tem que inverter essa definição. Leadership begins Liderança começa not with influence, não com a influência, but first you must discover a purpose. mas em primeiro lugar você tem que descobrir um propósito. You must discover a reason for your existence. Você tem que descobrir a razão da sua existência. You must discover a meaning for your life. Você tem que descobrir qual é o sentido da sua vida. You must discover why you were created. Você tem que descobrir por que você foi criado. You must discover your godly assignment. Você tem que descobrir qual é a tarefa do coração de Deus para a sua vida. And every one of you was born for a purpose. E cada um de vocês aqui, de nós aqui, nascemos com um propósito. And when you discover that, E quando você o descobre, it creates a meaning for your life. isso gera significado na sua vida. It gives you a reason for waking up in the morning. E te dá uma razão pela qual levantar de manhã. When you discover your purpose, Quando você descobre o seu propósito, you don't need external motivation. você não precisa de motivações externas. Purpose Porque o propósito will produce a passion. vai produzir em você paixão. As a developing leader, Como um líder que está em desenvolvimento, day by day, diariamente, God will reveal to you Deus vai se revelar a você. your purpose. E Ele vai te mostrar qual é o teu propósito. He will show you your gifts and your talents. Ele vai te mostrar quais são os teus dons, os teus talentos. He will show you your strength. Ele vai mostrar para você quais são as suas forças. He will give you visions of your future. E Ele vai te dar visão sobre o seu futuro. He will give you a reason for your life. Ele vai te dar uma razão para a sua vida. That is called purpose. Isso se chama propósito. The more you discover that, Quanto mais você descobre isso, the more it creates a passion for your life. mais vai gerar uma paixão na sua vida. True leaders Os líderes verdadeiros have a passion. têm uma paixão.
True leaders do not have to be told what to do. Os verdadeiros líderes não precisam ouvir dos outros o que eles devem fazer. True leaders do not need people to watch them all the time. Esses líderes verdadeiros não precisam que as pessoas o fiquem vigiando todo o tempo. True leaders have discovered a meaning for their own lives. Porque os líderes verdadeiros descobriram o significado para a sua vida. Maybe you are a pastor. Talvez você seja um Or pastor. maybe you are an assistant pastor. Talvez você seja um auxiliar de Or pastor. maybe you are a cell group leader. Ou talvez você seja um líder de uma célula. My question is, A minha pergunta é: have you found the reason for doing that? você já descobriu qual é a razão pela qual você está fazendo isso? A leader is not looking for power over people. Um líder nunca busca ter poder sobre as pessoas. A leader is preoccupied with understanding his purpose in life. O líder se preocupa em saber qual é o seu propósito e entender qual é o seu propósito. And that produces a passion. E isso vai produzir nele paixão. That passion E esta paixão will inspire others. vai inspirar a outros. How excited are you about your disciple group? Qual é o tamanho da sua paixão, do seu excitamento com relação à sua célula? Your disciples know if you are passionate. Os seus discípulos sabem que você é apaixonado por eles? They know if you're just doing it because you have to do it. Ou você acha que eles acham que você faz isso simplesmente porque é uma obrigação? They know. Eles sabem, Even as a pastor. mesmo como pastor. The people know. As pessoas If sabem. you're just doing this because you want a title, As pessoas sabem se você faz isso simplesmente por causa de um título. they know that. Eles sabem. They know if you're doing it just for the money. Eles sabem se você faz só por causa do dinheiro. People are very smart. Porque as They're pessoas wise. são muito espertas, elas são sábias. They know that. Elas sabem. But when you have a passion, Agora, quando você tem uma paixão, it inspires people. isso inspira as pessoas. What is passion? O que é paixão? Write it down. Escreva aí. Passion Paixão is a desire um desejo stronger than death. mais forte do que a morte. Passion Paixão is a desire é um desejo stronger than opposition. mais forte do que a oposição. Keep writing. Continue escrevendo. Passion A paixão is a desire um desejo stronger than disappointment. mais forte do que as desilusões. Passion A paixão is born nasce when you have found something not to live for, quando você encontra alguma coisa não pela qual viver, but to die for. mas alguma coisa pela qual morrer. Os líderes do not have an interest in their lives. eles não estão interessados nas suas próprias vidas, They found something to die for. porque eles já descobriram alguma coisa pela qual morrer. Will you die for the vision in your church? Você morreria pela visão na sua igreja? Would you lay your life down for those you are discipling? Você entregaria a sua vida em favor daqueles que você está discipulando? Would you still believe what God told you if everyone else quits? Você ainda continuaria crendo naquilo que Deus te falou se todos os outros desistissem? A leader, a true leader, Um líder de verdade, has a passion ele tem uma paixão that is stronger than death. que é mais forte do que a morte. Jesus said it this way. Jesus disse dessa forma. He said, if you want to be my disciple, Ele disse, se vocês querem ser meus discípulos, then here's how you must think. Here's how you must think. então saiba como é que você tem que pensar. If you seek to save your life, Se você busca salvar a sua vida, you will lose your life. você vai perdê-la.
But if you seek to lose your life Mas se você buscar perder a sua vida for my purpose, por causa do meu propósito, you will find it. então você a You encontrará. will save your life. Você vai salvar a sua But you must be vida. willing to die, he says. Mas você tem que estar primeiramente disposto a morrer, ele disse. That passion Esta paixão inspires people. é o que inspira as outras pessoas. Bishop Robson Bispo Robson was a professor era um professor in a university. na universidade. Had a good job. Tinha um bom trabalho. His wife A sua was esposa very secure. era uma mulher que sentia segurança. They had good money. Eles tinham bom dinheiro, And they had a home. eles tinham seu lar, They had young children. e eles tinham seus filhos. Had a great future. Tinham um futuro tremendo à frente. Wonderful job. Um trabalho muito bom. Educated man. Um homem que passou pelos bancos escolares, A professor. um professor de faculdade. But God said, Mas Deus disse: here is your purpose. aqui está o seu propósito. And he had to make a decision. E ele teve que tomar uma decisão. All by himself. Sozinho. I must resign from being a professor. Eu tenho que desistir de ser um professor. I have to die to all of my prospects in education. Tenho que morrer para todos os meus sonhos, meus ideais com relação à educação. I must die to all of the security, financial security. Tenho que morrer para toda a segurança financeira que isso poderia me trazer. I have to leave a secure job Eu tenho que deixar um emprego seguro and pursue this vision. e ir atrás dessa visão. My family Minha família, have no more security. eles não vão ter mais segurança. My wife A minha esposa has no more security. não terá mais segurança. Why? Por quê? I believe in something Porque eu creio em algo. all by myself. Sozinho. I will lay my life down for this. E estou disposto a entregar a minha vida por isso que eu creio. I will give up my career Eu vou abrir mão da minha carreira for this vision. por causa desta visão, Passion. paixão. Look what has happened. E veja o que aconteceu. He has inspired many people Ele tem inspirado muitas pessoas to follow him. para que o sigam. People are willing to follow you As pessoas estarão dispostas a te seguir if you are willing to die. se você está disposto a morrer. Are you willing to sacrifice Você está disposto a sacrificar? for the people under your influence? Se sacrificar por amor àqueles que estão debaixo da sua área de influência? They need counseling, Eles precisam de aconselhamento, but you want to watch television. mas você quer assistir televisão. They need you to pray for them, Eles precisam que você ore por eles, but you want to sleep. mas você quer dormir. Leaders are always tired. Os líderes estão sempre cansados. If you want to be a leader, Se você quer ser um líder, be prepared to be tired. então prepare-se para ficar cansado. Remember the words of Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus. If you want to follow me, Se você quiser me seguir, do not seek to save your life. não procure salvar a sua Preserve vida, your life. nem preservar a sua Protect your vida, life. nem proteger sua He said, but vida. be willing to lay down your life Se você estiver disposto a entregar And a sua lose your vida life e perder a sua for vida the sake of others. por amor aos outros, And when you do that, então quando você fizer he said you will isso, save your life. aí você vai estar salvando a sua vida. Leadership. Liderança.
Why was Jesus such an effective leader? Por que Jesus foi um líder tão eficaz? And he is our model. E ele é o nosso modelo. Jesus was an interesting man. Jesus era um homem muito interessante. Oh, he's my favorite. Ele é o meu número 1. Sou apaixonado por ele. Jesus, when he met his disciples for the first time, Quando Jesus encontrou com os discípulos pela primeira vez, he called his first meeting with them. e ele fez a primeira reunião com eles. His first meeting. A primeira. He sat down with them Ele sentou com eles and he said, e ele disse: I have an agenda for the meeting. eu tenho aqui a ordem da nossa reunião aqui, o que nós vamos tratar hoje. Here's my agenda. Aqui está o nosso cronograma de ação hoje. He said, there's only one thing on the agenda. Na verdade, só tem uma coisa aqui. His first meeting. É a primeira reunião. And it was death. E estava escrito ali: morte. That was his first meeting. Na primeira reunião. Read it in your Bible. Pode ler aí na sua Bíblia. He met with them Ele os encontrou and he said, let's talk about death. e ele falou: vamos falar sobre morte. He said, I have come into the world Ele disse: eu vim a este mundo and they shall kill me. e eles vão me matar. That was the first meeting. Na primeira reunião, I'm going to die. eu vou morrer. They will crucify me. Eles vão me crucificar. They will whip me. Eles vão me com chicote, eles vão me bater com chicote, chicotear. And they will kill me. E eles vão me matar. Thank you very much. Muito obrigada. Meeting is over. A reunião já está acabada. That was his first meeting. Essa foi a primeira reunião. How was your first meeting? Como é que foi a sua primeira reunião? His first meeting A primeira reunião dele established his commitment. estabeleceu o seu compromisso. I am going to die Eu vim para morrer for what I believe. por aquilo que eu creio. Do you still want to follow me? Você ainda quer segui-lo? Passion. Paixão. That inspired them. Isso os inspirava. They have never met anybody who wanted to die for what they believed. Eles nunca tinham conhecido ninguém que estava disposto a morrer por aquilo que ele cria. Are you willing to die E for você- this vision? E você está disposto a morrer por esta visão? Are you willing to die for your vision? Está disposto a morrer por sua visão? People will follow you As pessoas vão te seguir if you are passionate. se você for apaixonado. You cannot be a casual leader. Você não pode ser um líder assim, desleixado de qualquer jeito. Are you committed Você tem um compromisso, unto death? um compromisso que pode te levar até a morte. You are following a dead man. Vocês estão seguindo um homem que está morto. And that is why E é por isso this vision shall live. que esta visão viverá. When you inspire people, Quando você inspira as pessoas, you don't need to manipulate them. você não precisa manipulá-las. Hallelujah. Aleluia. When you inspire me, Quando você me inspira, I decide to follow. eu decido te seguir. Does your cell group want to follow you?
A tua célula quer te seguir? Are you late for meetings? Você chega atrasado nas reuniões? Do you plan your meetings? Você planeja suas reuniões? Do they know you plan the meeting? Eles percebem que você planejou as reuniões? Where's your passion? Onde é que está a sua paixão? When you have a passion, Quando você tem uma paixão, because of your purpose, por causa do seu propósito, you don't even need followers. você nem precisa de seguidores. Jesus is an interesting man. Jesus é um homem interessante. What a leader. Que líder que ele é. One day, Um dia, 70 people joined his church. 70 pessoas entraram para a igreja dele. It was the largest church he ever had. E era a maior igreja que ele jamais tinha tido em toda a sua vida. 70 disciples. 70 discípulos. And the Bible says they followed him. E a Bíblia nos diz que eles o seguiam. Do you know what he did? Você sabe o que ele disse? He called a meeting. Ele chamou, os convocou para uma reunião. 70. 70. Big church. Uma igreja enorme. And Jesus said, E Jesus disse: why do you follow me? por que vocês me seguem? I ask you the question. E eu te faço essa pergunta. Why do you follow this man? Por que vocês estão seguindo este homem? Don't answer it. Não me respondam, It's a serious question. porque é uma pergunta muito séria. Jesus was not impressed with large crowds. Jesus não se deixava impressionar por grandes multidões. As a matter of fact, he did not trust them. Na verdade, ele nem confiava nelas. Let's turn to John chapter 2. Abra comigo lá em João, no capítulo 2. Here's how Jesus felt about large crowds. Olha como é que Jesus se sentia com relação às grandes multidões. Leaders are not impressed with large crowds Os líderes não se impressionam com grandes números, because leaders do not exist for followers. porque os líderes não existem para seguidores. John chapter 2, João, capítulo 2, verse 23. versículo 23. Now while he was in Jerusalem at the Passover feast, Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, many people saw the miraculous signs he was doing. muitos, vendo os sinais que ele fazia, So they believed in his name. creram no seu nome. Stop reading. Tell them, stop reading. Agora pare de ler. Why did they believe in him? Por que eles criam nele? Signs. Sinais, Big building. Large building. grandes prédios, Television program. um programa de televisão, Beautiful books. ou livros fantásticos, Miracles. milagres, Robson. ou Exciting. aquele movimento, aquela excitação. Let's join him. Vamos segui-lo. Serenosa terra. Sara a nossa terra. Exciting. Muito cheio de vida, Miracles. milagres, Good teaching. um ensino sólido, building. um prédio lindo, Television. televisão, Radio. ou rádio, Books. livros, Magazines. ou revistas. Whoa. Uau! That's why they joined him. É por isso que eles o seguiam. But a leader. Mas um líder, Let's read what a leader thinks. olha como é que pensa o líder. But Jesus would not entrust himself to them. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, For he knew all men. porque os conhecia a todos.
He did not need man's testimony about man, for he knew what was in man. Ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Amen. Amém? Amen. Amém? Amen. Amém? Amen. Oh, the people are coming. Olha só quantas pessoas estão vindo. Jesus said, I want leaders. Jesus falava, eu quero líderes. Why do you follow me? He says. Por que vocês me seguem? Ele perguntava. And then he says to them, E aí ele diz para os I know why you discípulos, follow me. eu sei por que vocês estão me seguindo. Is it not because of the fish and bread I fed you with yesterday? Não é por causa do pão e do peixe que eu dei para vocês comerem ontem? Oh, the miracles, Os milagres, the excitement. a excitação. Jesus said to them, Jesus disse para eles, if you want to join my vision, se vocês querem se juntar à minha visão, if you want to be a part of my company, se você quer fazer parte da minha empresa, if you want to be my disciple, se você quer ser meu discípulo, he said, here's the standard. aqui está o padrão. You must eat my flesh Você tem que comer da minha carne and drink my e blood. beber do meu sangue. Then you can join my Só company. aí você pode então fazer parte do meu grupo. Hallelujah. It's a dead man. Ali está um homem morto. Why do you follow him? Por que você o segue? Is it because of the building, É por causa dos prédios, television, televisão, the books, os livros, the excitement, a excitação, the magazines, por causa de revistas, the songs? as músicas? Why? Por quê? Or do you understand the vision? Ou você entende a visão Of Seranosa Terra? de Sara, a nossa terra? Do you understand what Você- he's living for? Você sabe pelo qual ele está Do vivendo? you Por que understand ele está vivendo? what he's willing to die for? Você sabe pelo que ele está disposto a morrer? Have you captured the vision of this ministry? Você já capturou a visão desse ministério? How you can live together and change Brazil? Como é que vocês juntos podem transformar o Brasil? Are you willing also to die for this vision? Você também está disposto a morrer por esta visão? When he is criticized, Quando ele é criticado, will you receive criticism too? você está disposto a receber críticas também? When he is attacked, Quando ele for atacado, will you defend him? você vai defendê-lo? And the Bible says, E a Bíblia nos diz the 70 said to each other, que os 70 olharam um para o outro. this is a difficult saying. Não, esse discurso aqui está duro de engolir. He wants too much commitment. Ele está pedindo muita entrega, muito compromisso. All we want is fish and bread. A gente só quer um pão e um peixe. We want the nice building. Nós queremos um prédio bonito. We want the notoriety, the fame. Queremos ser conhecidos, famosos. We want to enjoy associating with him. Nós queremos desfrutar o fato de estarmos ligados a Ele. We don't want to work Nós não queremos trabalho duro and sweat. e nem suor. And the Bible says, E a Bíblia nos diz they said to each other, que eles olharam um para o outro this is too much. e disseram, não, é demais, não dá. And they left him. E eles o abandonaram. 70% walked out. 70% foi embora. What did Jesus do? E aí o que Jesus fez? He amazed me. É incrível, isso me deixa assim bobo. He then turned to the 12 that were left. Ele então virou-se para os 12 que sobraram And he asked them a question. e ele fez uma pergunta para eles. Will you go also? Vocês não vão embora junto com eles? Interesting. É interessante. He was willing to go alone. Ele estava disposto a prosseguir sozinho. Write this down. Escreva isso. True leaders are willing to go alone. Líderes de verdade
estão dispostos a prosseguir sozinhos. If nobody showed up on Sunday morning, Se ninguém aparecer no culto de domingo, would you still believe God called you? você ainda creria que Deus te chamou? If only 2 disciples show up in your group, Se somente 2 dos seus discípulos aparecessem no seu grupo, will you still have a full meeting? você ainda teria aquela reunião fantástica? Would you still believe that you were called to be a leader? Você ainda creria no seu chamado para ser um líder? A Chinese proverb says, Existe um provérbio chinês que diz: he that thinketh he leadeth and has no one following, aquele que pensa que lidera, mas não tem ninguém seguindo, is simply taking a walk. está simplesmente dando um passeio. I used to believe that Eu até acreditava nisso antes, no until I passado. studied Jesus. Até que eu comecei a estudar o que Jesus fala. Because sometimes, Porque às vezes, to lead, para liderar, you might have to take a walk você tem mesmo é que ir e dar um passeio. by yourself. Sozinho. True leaders have a passion. Líderes de verdade têm uma paixão. So he said to them, Então ele disse para eles: do you want to go also? vocês também não querem ir embora? And Peter said, E aí então Pedro respondeu: Master, mestre, we would like to go até que a gente queria ir. because we think you're crazy. Porque a gente acha que o senhor é meio pinel. But Mas you have the words of life. você tem as palavras da vida eterna. What did Peter mean? O que Pedro queria dizer com isso? What Peter meant was, O que ele queria dizer é o seguinte: our lives were boring, as nossas vidas eram chatas, aimless, não tinham empty, significado, vazias, without meaning. não tinham nenhuma razão without de destiny. viver, não tinha o destino, There was no future for us não havia futuro para nós, until we met you. até que nós te encontramos. And you told us E você nos disse that we could become leaders and que nós we could poderíamos, become great. que nós poderíamos nos tornar líderes, No tornarmos one never grandes. told us that. Nunca ninguém havia dito nada como o We Senhor were nos simply disse. fishermen. Nós éramos simples pescadores. We were simply Brazilians. Nós éramos simples brasileiros. But you came to us Mas o Senhor veio para nós. and you told us E o Senhor nos disse: we could heal our land. nós podemos sarar a nossa We terra. believe you. E nós cremos. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! You inspired us. Ele nos inspirou. Thank God for your bishop. Oh, dê graças a Deus pelo seu bispo. Because your life was empty until he came. Porque a sua vida não tinha sentido até que ele apareceu. He wasn't looking for followers. Ele não estava procurando seguidores. He simply had a dream. Ele simplesmente tinha uma visão. And he had a passion. E tinha uma paixão. And he believed it. E ele cria nisso. And look what God has done. E olha o que Deus já fez até aqui. Aleluia! Hallelujah. True leaders Líderes de verdade do not maintain followers. não mantêm os seus seguidores. True leaders Líderes de verdade produce leaders. produzem líderes. Amém. True leaders know Os líderes verdadeiros sabem
that their greatest success que o seu maior sucesso is their successors. está nos seus sucessores. True leaders Os líderes verdadeiros, work themselves out of a job. eles saem do centro do trabalho. A true leader E um líder de verdade makes himself se faz unnecessary. ou se torna desnecessário. Write that down. Escreva isso. A true leader Um líder de verdade makes himself se torna increasingly unnecessary. cada vez mais, progressivamente desnecessário. A true leader Um líder de verdade, is always training his replacement. ele está sempre treinando aqueles que o substituirão. Hallelujah. Aleluia. Jesus Jesus constantly said these words. constantemente repetia estas palavras. How long must I be with you? Quanto ainda tenho que estar com vocês? Quanto tempo? Constantly. Constantemente. He kept telling them, Ele continuava se perguntando: how long must I be with you? quanto tempo ainda What an attitude. eu vou ter que aguentar vocês? Learn fast, girl. Learn fast. You must Aprendam learn rápido, fast. aprendam rápido, I won't be here forever. porque eu não vou ficar aqui para sempre. That's a leader talking. Esse é o pensamento, a forma de pensar de um líder. Say that to your disciples. Diga isso para os seus discípulos. True leaders Líderes de verdade do not love their position. não amam a sua posição. True leaders Líderes verdadeiros know they are dispensable. sabem que eles são dispensáveis. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. True leadership A verdadeira liderança is measured by what happens in your absence. se mede por aquilo que acontece quando você está ausente. Hallelujah. God is preparing you Deus tem te preparado for true leadership. para uma liderança verdadeira. As a pastor, Como pastor, as an associate pastor, como um cooperador ou um copastor, as a leadership of disciple group. como líder de um grupo de discípulos ou da escola de líderes. Are you training your replacement? Vocês já estão treinando aqueles que vão te substituir? If you die today, will your ministry continue? Se você morrer hoje, o seu ministério vai continuar? The mind of a leader. A mente de um líder. I love Jesus. Eu amo Jesus. He's a wonderful man. Ele é um homem maravilhoso. He said, Ele disse: it is better for you that I go away. é melhor para vocês que eu vá. Oh, he's a leader. Ele é um líder. His attitude É melhor para vocês.
If I go away, Porque se eu for, then you can flourish. And you can flourish. então vocês vão poder florescer. Tonight, Nessa noite, we will ordain many of you. nós vamos ordenar muitos de vocês. What are we doing? O que nós estamos fazendo? Making room Abrindo espaço for you to flourish. para que você floresça. The goal of Bishop Robson O alvo do Bispo Robson is not to pastor any churches. não é pastorear nenhuma igreja. O alvo é pastorear nenhuma igreja. Interesting. Interessante. That's his goal. É o alvo dele. He doesn't want to pastor any church. Ele não quer ficar pastoreando uma igreja. He's got pastors. Porque ele tem pastores. Muitos. Aqui. Muitos. I don't pastor my church Eu mesmo não pastoreio a minha igreja. anymore. Mas I visit my church. eu visito a minha igreja de vez em quando. It's a sign of true leadership. Isto é um sinal de uma verdadeira liderança. When you go on vacation, Quando você sai de férias, will your cell group not meet? a sua célula vai parar de se encontrar? Leaders Líderes produce leaders. produzem outros líderes. Jesus measured his success Jesus mediu o seu sucesso by one thing. através de uma coisa só. Listen. Escuta aqui, presta atenção. He left. Ele foi embora. He left. Foi embora. His greatest sign of leadership O maior sinal da liderança dele was that he left. foi que ele foi embora. He said, bye bye. Ele disse tchau, tchau. Ciao, ciao. Bye, bye. And he left. E foi embora. He said, okay. Ele disse tá bom. I just covered Judea, Eu já cobri a Judéia, Jerusalem. Jerusalém. You cover the whole earth. Aí vocês cobrem o resto do mundo, tá bom? Hallelujah! Bishop Robson Bispo Robson covers Brazil. cobre o Brasil. Now he says, you cover the whole E world. ele diz, vocês cubram o resto do mundo. Hallelujah! Aleluia. And you will go to the ends of the earth. E vocês irão aos confins da terra. Serra Nossa Terra A Sara, nossa terra, is not a Brazilian ministry. não é um ministério brasileiro. It's a global ministry. É um ministério global. Hallelujah. Lift your hand. Levante as suas mãos.
Say, Lord, I want to produce leaders. E diga, Senhor, eu quero produzir líderes. Now pray for that right now. Agora ore por isso. Nesse momento, ore. Peça. Fale com Everybody pray Deus. for it, Todos orando. Keep your hands up and Com a pray. sua mão levantada, fique orando. Ore. Teach me to create leaders. Diga para Ele, Senhor, me ensina a criar líderes. Teach me to create leaders. Me ensina a gerar líderes. Teach me to create leaders. Me ensina, Senhor, a gerar líderes. Teach me to create leaders. Me ensina a gerar líderes. I want a church of leaders. Eu quero uma igreja de líderes. I want a group of leaders. Eu quero um grupo de líderes. I want to be a leader maker. Eu quero ser um formador de I want to be líderes. just like Jesus. Eu quero ser como Jesus foi. I want to create leaders. Eu quero trazer líderes I à want to produce existência. leaders. Quero produzir líderes. I want to inspire people E eu quero inspirar as pessoas to go beyond me. para irem além de mim. Hallelujah. Aleluia. Lift your right hand. Levante a sua mão direita. Close your eyes. Feche os seus olhos. I want you to see all the people under your care right now. Eu quero que você visualize todas as pessoas que estão debaixo da tua cobertura. See them right now. See them? Veja cada um deles, cada um. Now speak over them. Agora fale para And say eles these words. e diga estas palavras. Greater works shall you do. Que vocês farão obras maiores do que as minhas. Diga. Speak it over them. Fale para eles, para You cada shall um do greater deles. works than I have done. Vocês farão obras maiores do que as que eu tenho feito. Speak it over them. Fala para cada um deles. Speak it out loud. Fala agora. Speak it out loud. Fale alto. Fale alto. You shall do greater works than I have done. Vocês farão obras maiores que as minhas. You shall do greater works than I have done. Vocês farão obras melhores que as minhas. Outra vez. Ou mais Mais uma vez. alto. Mais alto. Outra vez. Mais alto. Fale novamente. Mais alto. Novamente. You shall do greater works. Vocês farão obras maiores que You as shall do minhas. greater works. Farão obras melhores que as You minhas. shall do greater works Farão obras maiores que as minhas. than I have done. Do que aquelas que eu tenho feito. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia, Deus. Aleluia. This is leadership. Isso é liderança. Servant leadership. A liderança de um servo. We serve others Aprenda sobre isso. and make them leaders. Faça com que eles se tornem líderes. And the world will be filled with the glory of the Lord. E o mundo será cheio com a glória de Deus. We will continue at 4 o'clock. Nós vamos continuar às 4 horas. Stand up, I want to pray for you. Quero que você fique em pé agora, porque eu quero orar por você. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Tell your neighbor you're standing next to a great leader. Diga para o seu vizinho, olhe para ele e diga para ele, você está do lado de um grande líder. Aleluia. 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 Aleluia, Deus. Aleluia. There's an anointing here today. Existe uma unção aqui hoje. There are gifts Há dons that are buried on the inside of que people. estão enterrados dentro das pessoas. When Paul met Timothy, Quando Paulo encontrou Timóteo, come here, son. vem aqui, chega aqui. When Paul met Timothy, Quando ele conheceu Timóteo, he was a young boy. ele era um rapaz jovem.
Paul looked at him. E Paulo olhou para ele. Timothy was timid, Timóteo era muito tímido. afraid of people, Tinha medo das pessoas. not impressive. Não era uma pessoa que causava impressão. Just like many in your disciple group. Como talvez muitos daqueles que fazem parte do teu grupo de discípulos. Just like many in your church. Talvez como muitos dentro das suas igrejas. But Paul was a leader producer. Mas Paulo era um produtor de líderes. And Paul said, E Paulo disse: there are gifts inside of you, existem dons dentro de você. and I'm going to stir them up. E eu vou fazer com que eles venham à tona. I'm going to lay my hands on you, Eu vou boy. impor as minhas mãos sobre você, rapaz. I'm not going to give you any gifts. Eu não vou te dar nenhum dom, You already got them. porque você já os tem aí dentro. I'm going to stir them up. Eu só vou fazer com que eles venham para fora. We're going to do that right now. E nós vamos fazer isso agora. Lay your hands on your neighbor. Coloque a sua mão na cabeça do seu vizinho, de quem está ao seu lado. There are gifts Existem dons buried on the inside. enterrados dentro dessa pessoa. Let's produce leaders. Vamos produzir líderes. Stir up gifts. Fazer com que os seus dons venham à tona. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I lay my hands upon you. Eu imponho as minhas mãos sobre você. I see what you don't see. Eu vejo o que você ainda não vê. You are filled with gifts. Você está cheio de dons. You are a leader. Você é um I lay líder. my hands upon you. E eu imponho as minhas mãos sobre você. And I release your gifts. E eu libero os seus dons. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. Stir up the gifts. Oh, que venham à tona. Come forth, gifts. Que saiam para fora. Come forth, gifts. Que os dons saiam para fora. Arise, gifts. Levantem-se dons. Arise, gifts. Levantem-se dons. Live. Oh, que viva. Que viva. Live. Viva. Live. Viva. Manifest yourself. Sejam manifestos. Manifest yourself. Que venham à Manifest existência. yourself. Que venham à Manifest existência. yourself. Que manifestem-se. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Lead. Que venham à existência. Lead. Venham à existência. Lead. Venham à You are a existência. leader. Você é um líder. You are a leader. Você é um líder. You are a leader. Você é um líder. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Oh, there are gifts being stirred up right now. Oh, há dons que estão sendo Gifts movidos. being stirred up in this Estão place. sendo movidos agora de dentro de você You are a para great fora. man. Você é um homem grande. But nobody knows it yet. Ninguém ainda não sabe disso. But you shall manifest yourself. Mas você ainda virá à luz, se You manifestará. shall lead, woman. Você virá à luz, se You are a great manifestará. woman. Você é uma grande mulher. You are a leader. Você é uma líder. God will manifest you. Deus vai trazer isso à existência. You shall impact this nation. E você vai trazer impacto a essa You shall nação. impact this continent. Você vai impactar esse You shall continente. impact the whole E world. você vai impactar todo You shall mundo. go up from Brazil. Vocês sairão do You Brasil. shall scatter throughout the world. Irão por todo mundo. And the Lord shall fill the earth E o Senhor encherá a terra with leaders. com líderes. Leaders. Com líderes. Leaders. Com líderes. Leaders. Com líderes. Leaders. De líderes. And you shall turn the world upside E vocês vão virar o mundo de ponta cabeça. Gifts, Dons, come out. saiam para fora. You are still
untapped. Vocês ainda estão tampados. I call for gifts. Mas eu te chamo, dom, vem para fora. Rico shukramba rabahata. Rico romomosondo roboshuta rabahata. Pray in the spirit. Ore em línguas. Ore em línguas. The Bible says, stir up your faith by praying in the Holy A Bíblia Ghost. fala para você levantar a sua fé orando em línguas. Stir up your gifts by praying in the Holy Faz com Ghost. que os seus dons venham à tona, orando em línguas. Leaders. Líderes. Leaders. Líderes. Leaders. Líderes. You are a leader. Você é um líder. You are a leader. Você é um líder. Thus saith the Lord. Assim diz o Senhor. You are no longer timid. Você não é mais tímido. You are no longer ashamed. Você não é mais You are envergonhado. no longer fearful. Nem mais tem medo. You are a leader. Você é um líder. You are not too young. Você não é jovem demais. You are a leader. Você é um líder. You are not too old. Você não é velho You are a demais. leader. Você é um líder. Produce leaders. Produza líderes. Yes, Lord. Sim, Senhor. Vem aqui. Fica alguém atrás dela aqui, por favor. Atrás para segurá-la. Let no man Que nenhum despise your homem youth. diga que você é jovem. You are a leader. Você é uma líder. I lay my hands upon you. E eu imponho as minhas mãos sobre você. And you shall lead many. E você liderará muitos. You shall lead many. Liderará muitos. I stir up the gifts within you. E eu trago à tona os dons que estão em você. Rise up, great leader. Levanta-te, seja uma líder. You shall be like Deborah. Você será como Débora. You shall lead an army of young people. Você estará à frente de um exército de jovens. You shall lead an army. Você vai liderar um exército. The Lord hands upon you for Eu good. imponho as minhas mãos sobre você para que você se torne uma líder. You are not too young. Você não é jovem demais. Aleluia. Today, Hoje, your gifts have been stirred. os teus dons, talentos vieram à tona.